Oi, gente, tudo bom? Obrigada. Se puder compartilhar meu vídeo, eu agradeço. Se inscrever no canal. Então, vi mais uma vez um relato hoje para compartilhar com vocês minhas experiências. E agradeço a todos que estão participando do meu canal. Pessoas muito legais estão comentando coisas muito boas. Pessoas que eu tenho respondido, que eu tenho gostado dos comentários. Está sendo muito produtivo para mim. E vou falar uma história agora de um espírito que aparecia sempre quando eu ia dormir. Toda vez que eu tinha que ir ao banheiro, né, durante a noite, que eu acordava umas 2 ou 3 vezes para o banheiro, e para fazer pipi room, né, para o banheiro, enfim. Ele sempre estava na porta do meu quarto, sempre vinha falar comigo. E, e era um espírito meio assim, meio sombrio, né? A natureza dele era meio sombria. E ele estava sempre na porta do meu quarto quando eu ia ao banheiro, e eu estava sempre contando com ele, eu ficava sempre com aquele susto, aquela irritação, sempre o susto, a irritação, sempre isso. Aí todo dia, até que um dia ele falou para mim assim: olha, dá para não ficar assim comigo quando você me vê fazer outra cara, você fica sempre irritada que eu tô aqui, eu não tô fazendo nada para você, não tô te prejudicando em nada, eu tô aqui com você, tô ficando na tua casa, mas eu não tô fazendo nada de mal para você. E eu pensava, tem razão, tô sendo antipática. Aí, um dia que eu levantei para o banheiro, eu encontrei com ele de novo, que ele tinha falado isso para mim uns dias atrás. Aí eu pensei, vou mudar. Aí eu mentalizei um monte de coraçãozinho. Eu mentalizei vários coraçõezinhos e como se estivesse mandando os coraçõezinhos para ele. E eu descobri há muitos anos que o clarividente ou o médium, né, que até seja o médium que tem canalização, tem possibilidade de fazer canalização, ou tem médium que tem capacidade de fazer essa ligação com outra dimensão e comunicação, que seria canalização. Nem todo médium faz isso, né? Mas tem muito médium que tem essa capacidade. Alguns são clarividentes, outros não. Outros não são clarividentes, mas eles têm a capacidade de conectar e canalizar e ter a comunicação. Isso é um processo que tem médico que desenvolve isso, né? É difícil desenvolver isso sozinho, né? Muita gente desenvolve isso em grupo, né? A minha mediunidade, eu desenvolvi praticamente toda ela sozinha. Sozinha. Só nas minhas experiências mesmo. Não tive algumas pessoas que me ajudaram, depois eu vou comentar isso. Aos poucos. Tive algumas pessoas que me ajudaram, que foram importantes para mim. Então eu comecei a mentalizar vários coraçõezinhos e eu emitindo coraçõezinhos para ele para eu ser mais simpática. E eu falei, eu vou mentalizar coraçõezinhos. Aí antes de ir no banheiro eu ficava mentalizando vários coraçõezinhos, emitindo para ele esses coraçõezinhos para ver se ele ficava menos achando que eu estava de mau humor com ele, eu estava irritada por ele ser sombrio, então eu mandava os coraçõezinhos. Aí passou. Aí no outro dia eu fui fazer de novo, de acordar, que eu acordo 2 vezes por noite, às vezes, 2 ou 3 vezes mais ou menos. Porque eu bebo muita água, né? Eu bebo muita água. Bebo 2 litros de água por dia, ou 2 ou 3. Quase 3 litros. Sempre bebi muita água. E, surpresa minha, quando eu levantei para o banheiro, ele estava na minha porta do meu quarto, como sempre, perto do corredor. E eu vi um grande coração imenso, assim, e na minha direção andando, assim, um grande coração imenso na minha direção. Um grande coração. Fiquei emocionada. Comecei a chorar. Ele falou, tá vendo? Ele falou, vamos então, manda amor pra mim, eu mando amor pra você. Muda a vibe comigo, Érica. Quando você me vê, você manda amor, eu mando amor. Vamos trocar amor aqui. Aí eu fiquei muito emocionada, porque eu tinha mentalizado esses coraçõezinhos e eu mentalizei que eram mais 50 coraçõezinhos em direção a ele.
E no outro dia eu vi um grande coração na minha direção andando devagar. Foi lindo essa experiência, eu queria contar para vocês. Foi uma graça isso, foi muito importante para mim, essa troca, né? E aí com isso eu comecei realmente, com os anos, estou falando para vocês, faz mais de 20 anos, assim. Eu comecei a perceber que eu tinha como criar uma comunicação positiva, amorosa e mudar a maneira de agir, não julgar. E depois de um tempo apareceu um espírito para mim e falou: Érica, não julgue nada que você vê. Se você vê um espírito muito sombrio, muito baixo, levanta a mão para ele, troca afeto, conversa, tem uma atitude mais amorosa. Mesmo que você não goste do aspecto dele. E devido a essa situação, eu lembro de 2 fatos importantes. Um é que eu vi um espírito na minha casa, que ele era como fosse um travesti morto, e estava todo machucado. Ele era um travesti, porque ele era um homem que dá para ver que era mulher, né? Uma pessoa que estava transexual, mas era para ser travesti. E ele vinha todo machucado, cheio de corte no corpo. E eu olhei para ele e aí eu pensei, não, eu vou começar a trabalhar amor com ele. Eu não vou... Ele apareceu na minha casa. E eu comecei a vibrar amor para ele, a mandar amor para ele, falar que eu ia cuidar dele, que eu ia cuidar dele, que ele ia ficar bem, que ele ficasse calmo. Eu lembro que eu dei algumas coisas para ele e eu trabalhei algumas coisas para ele, espiritualmente. E eu nem conhecia ele e não sabia o nome dele. Ele não me deu nome, mas aí eu dei um nome para ele. Eu dei um nome para ele. Um nome simbólico, assim, que eu batizei ele com um nome, né? E eu lembro que, assim, esse espírito passou, assim, depois semanas aparecendo para mim, me agradecendo e chorando. E eu desenvolvi uma relação muito de amor com ele. E eu vi ele durante mais de 10 anos. E ele cada vez estava melhor. E foi muito gratificante. Porque primeiro eu tinha repulsa pela imagem dele. Logo depois eu tinha recebido esse conselho de outro espírito para eu nunca julgar nem nada que eu visse. Tudo bem, gente, isso é um ensinamento cristão aqui na Terra, né? Para a gente não julgar nada, a gente ter amor a todos. Cristo fala isso, né? Mas precisou espíritos falar isso para mim, né? Para eu me tocar, não aqui na Terra, mas na outra dimensão também, como claro e evidente, todos os espíritos que eu vejo que estejam num nível de sofrimento muito grande, sombrios ou muito animalescos, muito destruídos fisicamente, eu começar a trabalhar essa compaixão mesmo, essa misericórdia, porque me fez bem, entendeu? E houve uma troca, e eu criei um vínculo com ele, eu dei um nome para ele. E ele jamais me faria mal, assim, eu percebi que ele jamais faria mal para mim. A partir do momento que eu estabeleci uma relação com ele totalmente positiva, eu percebi que ele jamais me prejudicaria. Eu só acho que às vezes muito mortos entram na casa das pessoas para prejudicar, dentro da minha experiência, porque estão perdidos, estão desesperados, estão com algum problema. E é difícil você ter esse encaminhamento deles, você puxar eles, porque às vezes eles vêm cheios de ódio mesmo. E às vezes é pesado mesmo. Às vezes são muitos também, dependendo da casa ou do lugar, né? Então não é tão simples assim que eu tô falando, não é tão ótimo assim. Mas com esse eu consegui, né? Eu já vi espíritos mais difíceis, assim, de que estavam cheios de ódio e foi mais difícil para mim. Foi bem difícil. Mas eu consegui, só que demorou mais tempo. E teve uma outra imagem que eu vi na minha casa também que me incomodou muito. É um espírito que ele estava sofrendo tanto, ele era tão trevoso que ele era unido a vários espíritos. Como se o corpo dele tivesse 20 espíritos colados, como fosse uns 20 espíritos colados um no outro, uns pedaços de um com um pedaço do outro. Então é como se eu visse uma centopeia, um espírito cheio de cabecinhas assim no corpo. Eu lembro que quando eu olhei isso, me deu um nojo tão grande, eu achei aquilo tão podre, entendeu? Eu tive tanto horror aquilo, ele estava na minha frente, assim. E eram várias cabeças grudadas no corpo dele, como eram várias pessoas juntas.
Eu achei aquilo tão horrível e a energia dele era tão ruim, ele era tão sombrio, ele era tão pesado. Gente, eu falei que nojo. E aí eu lembro claramente dessa imagem que eu quero falar com vocês. Ele falou pra mim assim: "Você também vai ter repulsa de mim? Você vai ter nojo de mim? Olha pra mim, olha pra mim." Eu ficava olhando e falava, eu achava nojento aqueles espíritos todos juntos. E todos eles anguniados, entendeu? E ele falou: "Não tenha nojo de mim, pede por mim, pede por mim. Não tenha nojo de mim." Aí eu lutei contra aquela imagem, como clarividente, que eu achei uma imagem horripilante, como se estivesse sendo uma coisa assim podre, como se estivesse sendo uma coisa podre. E eu lutei contra aquilo e falei: "Eu vou olhar e vou pedir por ele. E vou pedir. E vou pedir por ele." E eu consegui. Eu senti que ele sentiu um alívio, porque ele falou: "Porque ninguém gosta de me ver. Nenhum clarividente gosta de me ver. E onde eu tô também ninguém quer me ver onde eu tô. É pesado, eu sou pesado, né?" Ele andava com um monte, né? O corpo dele era tipo. Tava um corpo destruído, com um monte de outros mortos. E eu consegui me concentrar para vê-lo, apesar da repulsa, e consegui pedir por ele. E essas histórias que eu tenho para contar agora para vocês, olha. Na clarividência, a gente não vê só coisas boas. Eu passei muitos anos, a maioria das coisas que eu vi eram só pesadas, só ruins, só negativas, só ruins, só pesadas. Mas eu já tive alguns momentos de ver coisas muito altas. E decorrer de um tempo eu comecei a ver coisas muito altas. Muito, muito. Mas agora que eu vejo coisas muito altas também, as coisas mais baixas me incomodam menos. Eu consigo lidar e trabalhar, encaminhar e pedir, entendeu? É um processo. Eu acho que. Mas quando eu tinha 20 e poucos anos, 30, eu sofria muito com o que eu via, ficava mal, dormia mal, ficava nervosa e procurava muita ajuda. Mas eu sempre procurei ajuda. Ajuda mesmo de verdade eu tive por um homem que era da Rosa Cruz Amorque, que era igual a mim. Igual. Ele realmente me entendeu e me ajudou. Eu fiquei 4 anos fazendo trabalho com ele, sendo orientada. E depois um grupo que eu trabalhei, que era com mulheres que trabalhavam com a expansão de consciência. Foi um trabalho importante, apesar de alguns problemas, mas assim, foi muitos anos, foi 4 anos e meio, quase 5 anos. Trabalhar a expansão de consciência continuamente foi bem importante, porque você começa a ver as várias dimensões e os vários espaço-tempo. Porque a gente vive em várias dimensões e vários espaço-tempo. E com a expansão de consciência, ou hipnose, ou transe, né, que a gente pode dizer, você pode voltar sempre para outros espaços-tempo. Eu fiz muito isso. Eu não quero estar mais no espaço-tempo passado, não me interessa mais. Só me interessa o presente. O presente é o mais importante, é o mais poderoso, porque é aqui que a gente está evoluindo, é aqui que a gente está, e é aqui que vem a nossa evolução. É o presente. Não é nem o futuro nem o passado, é o presente. Para mim, o presente é tudo. Não me interessa mais ficar fazendo regressão e voltando para outro espaço-tempo, porque eu já fiz muito isso. Eu acho muito intenso, muito forte, muito poderoso, mas é abrir a caixa da Pandora, entendeu? Não me interessa mais. Eu acho que o presente pode dizer muita coisa pra gente, apesar de ser angustiante aqui as coisas que a gente passa. Mas é aqui que a gente tem que se trabalhar, evoluir e se aperfeiçoar, né? Na porrada, né? Como eu digo, no tiro, porrada e bomba. Porque esse aperfeiçoamento que a gente tem é na porrada. Obrigada, gente. Nada vem light. A verdade é essa. A porrada é muito mais forte, né? Mas aí a gente tem que parar para refletir, né? Um beijo para vocês. Até amanhã. Um beijo, obrigada.